A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que estejam todos bem, né, com vocês. Hoje nós estamos aqui entrando no ar, trazendo mais uma aula bíblica da Escola Bíblica Dominical, lição 2, né, segunda lição hoje, dos jovens. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a todos vocês que já chegaram por aqui, aqueles que irão chegar ainda, que estão vindo para participar da nossa aula bíblica dominical. Você que está chegando pela primeira vez, já dê um like, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos e sejam assim um aluno assíduo. No final do trimestre nós iremos estar trazendo aqui para vocês um certificado. Nós vamos enviar aí para você um PDF com o seu certificado e você só imprime aí na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é muito bom, né? Aprender a palavra de Deus e guardar no seu coração para você não pecar contra Deus, como disse Davi: escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos com esse trimestre que fala sobre alcance um futuro feliz e seguro. Conselho de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Aula do domingo, dia 13 de outubro de 2024, tem por título Sabedoria, Proteção e Confiança. E nesta lição, amado, o que é que nós vamos estudar? Vamos estudar nessa lição, né? Exploraremos aqui o fruto da sabedoria divina refletido na vida do crente e como essa sabedoria nos leva à maturidade espiritual. Então, nós vamos aqui junto aprender a palavra de Deus. E temos aqui como textuário, né, texto principal, Provérbios capítulo 3, versículo 23 e o 24, que nos diz assim: eles o manterão seguro em seu caminho e seus pés não tropeçarão quando for dormir. Não sentirá medo quando se deitar, né? Terá sono tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é na tradução NVT. Está escrito, como eu falei, em Provérbios capítulo 3, versículo 23 e o versículo 24. E na tradução ARC, a palavra, então, indica uma continuidade lógica com o que foi dito, né, anteriormente, nos versículos anteriores. O autor fala sobre a importância de manter a sabedoria e o discernimento, sugerindo aí que aqueles que os possuem terão um efeito positivo em suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dividir aqui o nosso texto, né, em três partes, em partes, né? Então, andarás com confiança no teu caminho e não tropeçarás no teu pé. Louvado seja o nome do Senhor. A segurança na jornada. Então, este ponto aqui nos fala aqui da segurança na nossa jornada, amém? Então, andarás com confiança no teu caminho e não tropeçarão no teu pé. Então, aqui vai falar justamente sobre a segurança na jornada. Irmãos, a primeira ideia, né, expressa aqui de que aquele que busca a sabedoria divina e segue seus ensinamentos terá uma jornada segura e confiante, né? A imagem do andar simboliza o caminhar da vida, ou seja, o dia a dia das decisões, né? As decisões e os desafios enfrentados. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto, né? Confiança e estabilidade. Que essa parte desse versículo também vai trazer para nós. A confiança no caminho, queridos, reflete um sentimento de segurança, sugerindo que a pessoa não será facilmente abalada ou desestabilizada, né? Então, a presença de sabedoria e discernimento fornece firmeza nas escolhas e nas ações. Você está vendo porque é importante nós termos sabedoria, termos discernimento, porque este livro de Provérbios vem falando para nós sobre a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela nos dá essa capacidade para nós sabermos discernir, louvado seja o nome do Senhor, para fazer a coisa certa, ter firmeza nas escolhas e nas nossas ações. Outro ponto aqui, evitar tropeços, né?
A sabedoria evita também que você tropece, que você faça coisas erradas, né? Um acordo, né, errado com alguém que não podia ser feito, e muita gente, por falta de sabedoria, estão caindo nesses tropeços, né? Então, o não tropeçarás, como diz, né? Não tropeçarás teu pé, aponta para a proteção contra erros e armadilhas. Esse trecho, querido, ele revela que a pessoa não será derrubada por obstáculos, sejam eles circunstâncias, né, difíceis ou tentações morais. E outra parte que nós vamos ver aqui também, quando te deitares, não temerás. Então aqui tem a ausência de medo. O Salmo 91 fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Porque aqui você não precisa ter medo. Aqui, quando te deitares, não temerás. Então, não temerás espanto noturno, como diz lá no Salmo 91 também, né? Então, aqui é a ausência do medo. A ideia principal aqui é que a confiança adquirida com a sabedoria, né, proporciona uma vida sem medo, mesmo em momentos de maior vulnerabilidade, como quando nos deitamos para dormir, não haverá temor. Né? A tranquilidade interna elimina preocupações e ansiedade, tá? Então, quando você se tranquiliza, quando você está passando por algo, mas você não está com medo, você está tranquilo, isto aí vai te trazer, vai eliminar aí as preocupações e as ansiedades da sua vida. A pessoa que vive com medo, a pessoa que vive preocupado, vive cheio de preocupações e cheio de ansiedade. Portanto, aqui o meu conselho para todos vocês, principalmente vocês os jovens, às vezes ficam preocupados, né, com um novo emprego, com uma namorada e com muitas coisas na vida, e acaba entrando né, o que nós estamos vendo muito hoje em dia, jovens, né, ansiosos, jovens passando por muito preocupados, porque se preocupam, né, com o seu futuro e tal, e aí acaba ficando ansiosos, e isso não é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que tirar o medo, tirar a ansiedade, a preocupação, para que você tenha uma vida tranquila e sossegada perante o Senhor. Então, só adquirindo a sabedoria, né, o discernimento, que você terá essa vida tranquila. E outro ponto aqui, que ainda dividimos aqui nesse versículo, é: sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui fala sobre a paz e tranquilidade. Você já viu, né? O apóstolo São Pedro estava lá deitado, amarrado no tronco, esperando o próximo dia para morrer, porque Tiago já tinha sido morto pelo rei Herodes, e agora, no dia seguinte, iria ser o Pedro. Mas a Bíblia diz que Pedro deitou e estava dormindo tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso aqui, quando você deita, que o seu sono é tranquilo, é suave, é porque você não está com medo do que possa acontecer. A nossa vida aqui, irmãos, deveríamos cada dia andar em uma despreocupação, em uma tranquilidade. Sabemos que se morrer, morremos, estaremos com Cristo. Se viver, viveremos e estaremos aí sendo cuidados por Deus. Esta é a tranquilidade que deve, né, agir na vida do cristão que serve a Deus verdadeiramente e sabe para onde ele vai depois da sua partida aqui na terra, né? Deitarás e o teu sono será suave. Paz e tranquilidade deve agir na sua vida. Irmão, a repetição e confirmação de que a pessoa deitará em paz reforça a ideia de que o repouso será pleno. Não há espaço para agitações ou perturbações noturnas, pois a tranquilidade, né, é garantida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto aqui, ele enfatiza a segurança, a paz e o descanso que advém da prática e do seguimento da sabedoria. Né? A pessoa que vive conforme a sabedoria divina caminha sem medo de tropeçar, né? De tropeços, dorme sem temor e repousa em paz, pois a sabedoria traz estabilidade em todos os aspectos da vida, tanto no caminho diário quanto no descanso noturno.
Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos ter aqui um resumo, né, rápido desta lição. Quem cultiva a sabedoria bíblica no coração desfruta de proteção e confiança na vida cristã. 2 pontos que eu separei aqui para você também, né? 2 pontos a se considerar. Primeiro ponto é internalização, né? Internalização da sabedoria. A primeira ideia é sobre a importância de cultivar, ou seja, desenvolver e nutrir a sabedoria bíblica no coração. Isso implica não apenas conhecer as Escrituras, mas permitir que os ensinamentos divinos façam parte do seu ser interior, moldando os seus pensamentos, atitudes, decisões. Então, isto, né, é conhecer as Escrituras, é conhecer o Deus que você serve, ter confiança no Deus que você serve. Então, isso aí vai moldando os pensamentos, atitudes e decisões. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca queira fazer nada sozinho sem primeiro consultar a Deus. Outro ponto aqui importante também é sabedoria como princípio, né, orientador. O uso da palavra coração sugere que a sabedoria deve estar no centro das emoções e da vontade. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, um primeiro ponto que nós temos aqui, né, sabedoria como escudo protetor. Estrutura do capítulo 2. Os versículos 1 a 4 traz a condição aí para encontrar a sabedoria. Os versículos 5 a 9 mostram as bênçãos da sabedoria. Os versículos 11 a 19 descrevem essas bênçãos. E os versículos 20 ao 22 concluem o capítulo. Vamos aqui estruturar aqui. A estrutura aqui desse capítulo 2, né, para essa finalidade, quero me valer aqui da experiência de 3 grandes comentários. Eu busquei aqui sobre o comentário bíblico popular, né, McDonald's, William. Ele nos diz assim, isso aí, nesse ano aqui de 2011, nos diz no capítulo 2, Salomão insiste com seu filho para que siga o caminho da sabedoria, né? Os primeiros 4 versículos tratam das condições para receber a sabedoria de Deus. É preciso procurá-la com sinceridade e determinação. O restante do capítulo promete que a sabedoria e o entendimento serão concedidos se forem buscados com essa atitude. Então, cada um dos 22 versículos do capítulo 2 inicia-se com uma letra do alfabeto hebraico em ordem. Então, aqui também o comentarista, né, o comentário do Antigo Testamento, também vai falar assim, escreve, né, em termos de estrutura e lógica, ela está dividida em 2 metades iguais. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2, versículo 1 ao 11, e depois versículo 12 até o 22. Sendo que cada metade é construída de 2 estrofes de 4 versículos e uma terceira estrofe climática aí de 3 versículos, certo? A primeira metade diz respeito ao desenvolvimento ou produção do caráter do filho, né? Ao internalizar aí o ensino dos pais, versículo 1 ao versículo 4, ele passará a temer e conhecer a Deus, versículo 5 ao versículo 8. E também a aprender a retidão intuitivamente, né, versículos 9 ao 11. A segunda metade diz respeito ao livramento ou proteção subsequente do filho das mãos dos homens perversos, né, lá do versículo 12 ao versículo 15 por aí, e da mulher perversa também, versículo 16 ao versículo 19, permitindo desse modo que ele experimente vida, né, e não morte, versículo 20 ao 22. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. E um estilo mais devocional, um comentário expositivo, Wesby, né, Warren, ele pontua aqui o capítulo 2 de Provérbios, descreve 3 formas de caminhar. Primeiro, caminhar com Deus, né, você vai ver lá no versículo 1 ao 9. E segundo, caminhar com os perversos, né, versículos 10 a 19. Então encontramos aqui o homem que diz coisas perversas e a mulher adúltera, 2 pessoas perigosas. Vejam só, prestando muita atenção. O homem, né, adúltero e a mulher adúltera e o homem que diz coisas perversas. São 2 pessoas perigosas que ele fala aqui. Em terceiro lugar, caminhar
com os justos, né? Versículo 20 ao versículo 22. Então, você deve estar caminhando com os justos para que você aprenda a ser justo também, não caminhar com essas pessoas, com o homem perverso e com a mulher adúltera, né? Então, nesse subponto aqui, amados, é importante definir o que é sabedoria e entender como podemos obtê-la. O que é sabedoria? Sabedoria, amados, é olhar para a vida com os olhos de Deus, né? É ver a vida como Deus a vê. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Sabedoria é a aplicação correta do conhecimento, ok? Então, a sabedoria, entendamos aqui que a sabedoria não é conhecimento, mas sim olhar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento, mas sabedoria é aplicar, na aplicação correta do conhecimento. Há muitas pessoas que, embora cultas, elas são tolas. Sim, talvez você possa achar isso estranho, mas é verdade. Pessoas que parecem ser cultas, mas são tolas. Têm luz na mente, mas lhes falta discernimento no coração. Usam conhecimento para o mal e não para o bem. Sabedoria, queridos, é ser governado pelos valores de Deus e andar sintonizado com sintonizado com os passos de Deus. Se quisermos ser sábios, precisamos abrir nossos ouvidos e inclinar nosso coração para conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. Isso sim. Por isso que a Bíblia diz que o princípio de sabedoria é o temor do Senhor. Amém? Como posso obter sabedoria? Né? Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Provérbios 2, versículo 3 ao versículo 5. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no mundo regido pela insensatez, a sabedoria precisa ser desejada ardentemente e buscada, né, perseverantemente numa sociedade que aplaude o vício, exalta o pecado, promove a iniquidade e se gaba de seus desvaneios morais. Então nós precisamos alçar nossa voz na busca de entendimento. Segundo, a grande tragédia da vida é ver pessoas empregando mais esforços e entusiasmo para adquirir bens materiais, né, do que riquezas espirituais. A riqueza não oferece felicidades, vejam só, a riqueza não oferece felicidades, nem garante segurança, mas a sabedoria nos cobre como escudo e nos coroa de plena felicidade. Então, a Bíblia nos fala, né, que devemos buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, não devemos, né, nos gabar de termos, não, de quanto mais coisas você tiver, não, tem pessoas que às vezes querem mostrar para alguém que pode mais, que tem mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a verdadeira sabedoria, a verdadeira segurança é aquela que serve de escudo, né? Aquela, né, que vem de Deus, a sabedoria, a coroa. Louvado seja o nome do Senhor, de plena felicidade que você recebe do Senhor. Então, ainda continua: não deis descanso à sua alma enquanto você não estiver seguro de que conhece Deus e teme o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Sabedoria como escudo. Os que buscam perseverantemente a sabedoria, amados, entenderão que o temor do Senhor é um estilo de vida reta. Esse estilo faz com que o Senhor se mostre como um escudo, né, de quem busca a sabedoria. Está no versículo 7. Antes de comentar aqui, leiamos o texto bíblico, que diz assim, lá em Provérbios capítulo 2, versículos 6 ao 8, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, certo? Como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Provérbios 2, versículo 6 ao versículo 8. Irmãos, existe uma sabedoria humana e terrena, e outra divina e celestial. Tiago, ele chama essa sabedoria terrena de animal e demoníaca,
né? Lá em Tiago capítulo 3, acho que é o versículo 15, se não me engano. Nela estão presentes invejas, amarguras e sentimentos facciosos, confusão e toda espécie de coisas, irmãos, e coisas ruins. Tiago 3, capítulo 14 ao 16. A verdadeira sabedoria é divina, ela desce do alto, ela é pura, né? A verdadeira sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena, né? Plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3,17. E Salomão, ele diz que Deus reserva essa verdadeira sabedoria para os retos, ou seja, para aqueles que são íntegros quanto ao caráter e honestos quanto à conduta. Amém? Irmãos, aqueles que guardam seus pés do mal e afastam suas mãos do crime, aqueles que tapam os ouvidos para a maledicência e desviam seus olhos, né, da impureza, esses são protegidos por Deus, ainda que os dardos inflamados sejam arremetidos aí contra eles, não serão destruídos, porque Deus é sua proteção. Amém? Então, irmãos, a proteção humana, ela é vulnerável, mas a proteção divina é infalível. Por isso que Jeremias 17:7 fala, bendito o homem que confia no Senhor, né? Voltando a alguns versículos, fala, maldito o homem que confia no homem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, por quê? A segurança do homem, amado, ela é vulnerável, né? Ela não traz, é destrutiva, muitas vezes, é vulnerável, mas a proteção divina é infalível. Podemos até, né, confiadamente perguntar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 31. Irmãos, Deus é o nosso escudo, né? Você pode ver no versículo 7, parte B. Trata-se de um escudo pequeno e redondo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Um escudo, ele é o nosso escudo, né? O escudo um escudo, tratando aqui de um escudo, ele é um objeto pequeno e redondo utilizado pelos soldados na batalha para desviar flechas e golpes do inimigo, diferente do grande escudo que cobre todo o corpo. Este escudo simboliza a proteção durante a luta, não um esconderijo, né? Louvado seja o nome do Senhor. A vida cristã, queridos, é um campo de batalha, não um parque de diversão. O próprio Senhor, o Senhor observa aqui os golpes que são dirigidos ao seu povo enquanto lutam contra o inimigo, certo? Então, o próprio Senhor que está aí como seu grande escudo te protegendo. Outro ponto aqui, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão, não tenha medo. Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Como você é feliz, Israel? Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu escudo e ajudador, a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se renderão diante de você, para que você pise sobre as alturas deles. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29, por aí. Irmãos, outro ponto aqui. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 3. Outro versículo que fala sobre o escudo, está lá em Salmos, capítulo 3, versículo 3, nos diz assim, mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Então, você vai ver aqui muitas referências falando que Deus, ele é o teu escudo, é ele que te protege. O inimigo, ele atira seus dardos inflamados, as suas setas malignas, seus maus pensamentos, mas o Senhor está ali desviando todos. Mas para isso você tem que ter o conhecimento, o discernimento do Senhor também para fazer a sua parte, não é verdade? Outro ponto aqui, né? Terceiro tópico aqui, sabedoria no coração. Porquanto a sabedoria entrará em teu coração, como diz versículo 10, uma bênção gloriosa para quem busca a sabedoria. Aqui é importante meditar a respeito da palavra coração.
Diferentemente do Ocidente em que se vê o cérebro como o centro do ser humano, né? Na sabedoria bíblica, o centro do ser humano é o coração, cujo significado hebraico é muito mais amplo do que em nossa língua. Na sabedoria bíblica, coração engloba aí intelecto, moralidade, emoção, ou poderíamos dizer também que conglomera aí pensamento, sentimento e vontade, não é verdade? Então, a sabedoria, irmãos, ela não é apenas um vocábulo que está gravados aí nos dicionários, né? Gravados nos dicionários, deve ser uma realidade presente em nosso coração. Nosso coração, irmãos, ele precisa ser a morada da sabedoria. Então, a sabedoria ela precisa nos governar e ter todas as chaves da nossa vida. Não pode ser apenas uma inquilina sem autoridade de fazer as mudanças necessárias, né? A sabedoria precisa ser a dona da casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você permite que a sabedoria ela faça morada em você, então você está permitindo que ela faça a mudança que ela queira fazer. E não devemos impedir, porque quando é a sabedoria de Deus, tudo acontece no seu determinado tempo, no seu determinado lugar. Ele vai tirar o que não agrada, ele vai tirar o que não presta, e você vai ficar uma casa, uma morada para a sabedoria adornada. Louvado seja o nome do Senhor e bem cuidada. Segundo tópico aqui, a sabedoria como maturidade cristã, né? A estrutura do capítulo 3, nós vamos estar vendo aqui agora sobre a estrutura do capítulo 3. Irmãos, o capítulo 3 ele está estruturado em 3 discursos. O versículo 1 ao 10 dizem respeito à dedicação ao Senhor. Os versículos 11 até o versículo 20, eles relatam aqui a verdadeira felicidade de confiar no Senhor, né? Os versículos 20 ao 35 mostram a segurança na vida com Deus. É importante destacar aqui que cada um dos discursos vem acompanhado da expressão filho meu. Veja só, aqui nos deteremos no terceiro discurso, mais especificamente os versículos 21 até o versículo 26, mais ou menos, em que a segurança em Deus revela a estabilidade da maturidade do leitor, do amigo que está ouvindo aí. Isso mesmo, é desejo do Altíssimo que a pessoa, né, o jovem ou a jovem cristã, amadureça emocionalmente e espiritualmente para viver uma vida segura nele. Ouça isso no nome de Jesus. Esse capítulo 3, amados, de Provérbios, é estruturado em 3 partes distintas, indicada pelos chamados aí, meu filho, nos versículos 1 ao 11, o versículo 1 e 11 e versículo 21, segundo aqui o Wattick, né? Os versículos 1 a 10, né? Destacam os benefícios que surgem da transformação de caráter abordada no capítulo anterior. Nos versículos ímpares, que é o 1, 3, 5, 7 e 9, são delineados aí os traços de um caráter piedoso, enquanto os versículos pares 2, 4, 6, 8 e 10 apresentam as recompensas que acompanham essa mudança. Ao serem lidos, né, em conjunto, esses versículos mostram que aqueles que se deixam moldar pela sabedoria alcançarão uma vida longa e tranquila, né? Favor diante de Deus e das pessoas, um caminho de retidão, saúde física, prosperidade material e por aí se vai. A segunda sessão está no versículo 11 ao 12, começa com um breve apelo sobre a importância de aceitar a disciplina de Deus, versículo 11 e 12. Essencial para a busca da sabedoria. Nos versículos 13 ao 18, né, a sabedoria é exaltada como incomparável e os benefícios de segui-la são enfatizados. Vida longa, riqueza e honra, né, versículo 16. Aí vem dias de prazer e contentamento, no versículo 17, e uma existência plena e verdadeira, lá no versículo 18. Esses versículos aqui, irmãos, eles reforçam e ampliam as promessas mencionadas aí nos versículos anteriores, né, os versículos 19 e 20. Por sua vez, ilustra o papel da sabedoria na criação do universo, incentivando, né, o leitor a abraçar a sabedoria, pois ela é a base sobre o qual o mundo foi construído, tá? Então, a sabedoria, o mundo foi construído sobre a sabedoria. E lá em Provérbios 13, né, que vai falar muito sobre a sabedoria, né, louvado seja o nome do Senhor, que nós devemos
buscá-la, que é o próprio Deus, que é a sabedoria que está em Deus, que fez todo esse mundo aí, todo nos seus conformes. Louvado seja o nome do Senhor, em seu devido lugar. A terceira seção aqui que nós dividimos, versículo 21 ao 35, pode ser subdividida aí em 3 partes, né? A primeira vai do versículo 21 ao versículo 24, convida a manter um caráter moldado pela sabedoria. Versículo 21, e ressalta as recompensas que isso trará vida abundante, segurança, né? Tranquilidade e um sono reparador. Louvado seja o nome do Senhor, como nós lemos aí, né? no textuário, né? Versículo 22 ao versículo 24, né? A segunda parte vem aí do versículo 25 a 31, apresenta uma lista de comportamentos a serem evitados, como ceder ao medo, reter bem, né? Conspirar contra os outros e acusar falsamente. O capítulo se encerra aí no versículo 32 ao versículo 35, comparando os diferentes destinos dos perversos e dos justos, enfatizando os resultados finais para cada um. Você vê que aqui ele mostra os resultados finais para cada um, para os perversos e para os justos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você olhar esse livro de Provérbios, esse capítulo 3 aqui, a gente vê que a gente precisa ser justo para que não tenhamos um final trágico como vão ter os perversos, né? Subtópico 2, sabedoria como autoridade cristã. Os versículos 21 e 22 mostram que o bom siso e a verdadeira sabedoria trazem clareza, discernimento e experiências. Essa sabedoria, irmãos, está ancorada em Deus, no temor do Senhor. Provérbio 1:7. Quando nós estamos firmados em Deus, Ele nos faz discernir melhor o caminho que trilhamos. Por isso, a sabedoria divina traz vida e plenitude. Ao longo da lição, você verá que a maturidade se revela na maneira como lidamos nas ações práticas do dia a dia de nossas vidas. De acordo com o dicionário Michaelis Online, a maturidade pode ser definida como estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida, né? Natureza, maturescência, qualidade daquele que, por ter atingido a idade madura, age com reflexão, com bom senso e prudência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso aqui é a pessoa madura. Louvado seja Deus. O texto bíblico ele nos diz assim, lá em Provérbios 3, 21 e 22, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço, certo? Então, com base nesses versículos, a maturidade pode ser definida como a capacidade de manter sensatez e equilíbrio em todas as circunstâncias, sem desviar desses princípios, ok? Então, a maturidade envolve aqui, irmãos, agir com discernimento e autocontrole, né? Perseverando nesses valores como parte essencial do caráter. Quando alguém alcança esse nível de maturidade, a sensatez e o equilíbrio não apenas guiam suas ações, mas também elas proporcionam uma vida plena e são um reflexo visível na integridade e sabedoria, né, comparáveis aí a um enfeite que adorna e dignifica a sua vida, certo? Então, quando você age com sensatez, então isso aí vai te servir, né? Ele trata aqui como um enfeite que vai adornar você e te dar dignidade na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, sabedoria que gera confiança. Isso é no tópico 2 ainda, terceiro subtópico, né? Quem é sábio e tem bom siso, então andarás com confiança no caminho. Provérbio 3, 23. Essa confiança, queridos, só é possível tendo Deus como centro da vida. Então, deitaremos e não temeremos. Versículo 24. O Senhor será nossa esperança. Versículo 26. A sabedoria é o nosso melhor salvo-conduto? É o nosso melhor seguro de vida? É o mapa mais seguro da nossa jornada da vida? Certo? Então, para ter sabedoria, isso aqui vai servir, louvado seja o nome do Senhor, vai substituir com todas essas coisas que você poderia adquirir aqui terrena. Então, quando você tem a sabedoria de Deus, ela vai te salvar na direção certa, vai te conduzir na direção certa, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o seu seguro de vida, a sabedoria. Esse é o seu mapa, louvado seja o nome do Senhor, que você pode seguir sem medo, ouça isso no nome de Jesus. Então,
Ele vai te dar segurança na jornada da vida. A sabedoria não apenas nos livra de tropeços e quedas, mas também nos toma pela mão e nos conduz em segurança na jornada da vida. A sabedoria livra-nos de quedas e fracassos. E a insensatez coloca os pés humanos numa estrada escorregadia, e a tolice leva as pessoas a fazerem escolhas erradas, e ignorância, entorpece aí a mente, cega os olhos e coloca tampão nos ouvidos. Então, um coração rebelde vira as costas para Deus, ignora o semelhante e destrói a si mesmo. Mas uma pessoa sábia discerne aí todas as coisas, evita perigos, afasta-se de indivíduos perniciosos e coloca os pés na estrada segura que conduz à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, sabedoria, proteção, sabedoria, vida protegida e confiança. Busque a sabedoria bíblica. No início da lição, nós estudamos sobre a necessidade de buscar a sabedoria em Provérbios 2, Foi na primeira lição. Então, do ponto de vista concreto, a sabedoria que vem do alto será revelada, está revelada na palavra de Deus, na Bíblia. Isso significa que uma das condições fundamentais para se tornar sábio é buscar a sabedoria bíblica. É preciso ler a Bíblia, entendê-la e aplicá-la ao coração. Não adianta somente ler, somente conhecer, não. Osés, ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para que nós não sejamos destruídos. Se nós só conhecer, tem tantas pessoas que conhecem. E paz, meus irmãos, que até o inimigo, Satanás, ele conhece a palavra de Deus muito melhor do que qualquer cristão porque ele foi expulso de lá, ele sabe, ele tentou derrubar o Senhor Jesus Cristo com a própria palavra de Deus, usando a palavra do Senhor. Então ele conhece, mas nós temos que ser conhecedores, nós temos que conhecer e aplicar no nosso coração. Irmãos, como verdadeiros crentes, precisamos buscar a sabedoria continuamente e de todo o coração, viu? Não é pela metade, não. Memorizar e aplicar estes seis princípios aqui, orientadores aqui nos ajudarão grandemente nessa busca. Primeiro, receba a sabedoria por meio da leitura e meditação da santa e inspirada palavra de Deus, contida na Bíblia. E segundo, permita que a sabedoria transforme sua vida ao submeter sua vontade a Deus e aplicar seus ensinamentos no dia a dia. Usa isso no nome de Jesus. E terceiro, busque sabedoria por meio de uma vida de oração, pedindo a Deus entendimento e discernimento. E quarto, persiga a sabedoria com sinceridade e perseverança, dedicando tempo e esforço para encontrá-la, como quem busca um bem valioso. Não é buscar hoje uma porção e esquecer, não. É buscar constantemente. Lá em Ezequiel 47, temos ali a história sobre as águas purificadoras. O anjo media, mandava que o homem entrasse na água, deu no tornozelo, foi dando para cima e tudo mais, até ele não poder mais passar a pés, mas sem a nado. Assim fala da sabedoria. Cada vez que você vai se aprofundando, você vai buscando, vai encontrando mais sabedoria em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se nossos corações estiverem receptivos e sensíveis às instruções divinas, esses princípios se tornarão naturalmente parte das nossas vidas. Mas de lá buscarás, olha como diz Deuteronômio 4:29, mas de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, se o buscar de todo o coração e de toda a tua alma. É sem reserva, irmão, não pode deixar ser pela metade, como eu falei aqui. Aí Jeremias, lá acho que é no capítulo 29, versículo 13, o Senhor fala lá em Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Acho que é Jeremias 29:13. Mas vejam só, é de todo o coração, não pode ser pela metade, não pode ir com dúvida. Tiago fala que
Quem duvida é como as ondas do mar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, sem reserva, sem preocupação, sabe? Sem ser pela metade. É por completo, é um todo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no subtópico 2 do tópico 3, vida protegida no mundo de perigo. Irmãos, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós somos conscientizados, né, do perfeito amor divino por nós, de modo que nem a morte nem a vida podem nos separar desse amor gracioso, um amor que nos alcançou maravilhosamente, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e versículo 39. Assim, a verdadeira consciência do amor de Deus, né, proveniente da revelação bíblica, traz para nós segurança e equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor, certo? A verdadeira consciência do amor de Deus, ela é proveniente da revelação bíblica. Ele traz para a sua vida segurança e equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui o que diz Romanos, capítulo 8, 35, 38 e o 39. Diz assim, veja só. Inclusive, hoje eu ouvi essa palavra no ciclo de oração, que foi uma pregação maravilhosamente, né, que Deus falou conosco ali. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veja como diz o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque eu estou certo. Olha o que Paulo fala. Quando ele vem falando isso aqui, ele está falando do que ele é próprio, do que ele já passava por tudo isso aqui. Então ele está aqui falando, olha, eu passei por tudo isso aqui e não caí, estou de pé. Vocês também podem passar. Veja só. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem da altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35, 38 e o 39. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem o Franz Lenhard, apropriadamente cita as 3 séries de provações que nos atingem, né? A primeira evoca aí os embates interiores da fé contra a dúvida, que foi o capítulo 2, versículo 35, né? Ele separou aqui esses 3 pontos aqui, que é muito, muito bom nós meditarmos aqui. Então ele separa aqui que evoca o embate interiores da fé contra a dúvida. Então aqui Paulo, ele já está mostrando que pode vir essas incertezas, essas coisas, mas ele tem que estar firme, combatendo contra a dúvida, louvado seja o nome do Senhor, para vencer. Então, a segunda traz à baila as ameaças de que os homens são instrumentos, né? No versículo 35, a parte B. A terceira, né, faz intervirem as forças misteriosas do mundo que escapam a todo o controle humano. Louvado seja o nome do Senhor, que você vai ver aí no versículo 38 e o versículo 39 deste capítulo 8 de Romanos. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro subtópico, diz assim, confie mesmo estando em um mundo de incertezas. Aí aqui é que é difícil, né? Mas nós temos que estar confiantemente em Deus. Irmãos, esse nosso Deus é grande. Se você for viajar o mundo inteiro, você vai cansar e não vai conseguir. Está aqui o Deus que fez todas essas coisas. Será que Ele não vai te livrar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, como fruto do desenvolvimento do pensamento crítico no mundo moderno, um fenômeno é cada vez mais comum em nossa sociedade. O culto à dúvida, à incerteza. Duvidar parece ter ganho hoje o status de intelectualidade, né? Daí nasce o desejo de muitos em desconstruir, aliás, a fé e o fundamentos e os valores do outro. Essa é uma parte do retrato do que sociólogos chamam de pós-modernismo, né? Ou modernidade líquida. Nesse contexto de pensamento moderno, irmãos, o questionamento tornou-se um ídolo, mas como vimos nesta lição, a sabedoria bíblica, a quem vem do alto, nos traz confiança, uma fé
consolidada na revelação de Deus, em nossa experiência com Ele, é aquela confiança e certeza dos jovens amigos de Daniel que, mesmo no mundo de relativização religiosa, eles estavam dotados de sabedoria bíblica, não deixaram de expressar uma confiança objetiva. Né? É o que ele fala: eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, e que nos pode livrar, né? Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, quer dizer, se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Está lá escrito, acho que é Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. Então, amados, a sociedade bíblica é um conceito criado pelo sociólogo Zygmunt Bauman, para descrever a natureza instável e fluida das relações sociais, né? Relações sociais, econômicas e culturais no mundo contemporâneo. Essa ideia reflete a transitoriedade e a volatilidade das instituições e dos valores que antes eram considerados sólidos e permanentes. Principais características da sabedoria líquida. Primeiro, instabilidade e incerteza. Né? Então a pessoa não é uma pessoa, né? É uma pessoa instável e cheia de incerteza. Então as relações pessoais, profissionais e até mesmo os valores morais são transitórios e mutáveis, certo? Eles mudam. Não há estruturas sólidas que ofereçam estabilidade ou continuidade e a incerteza prevalece. Segundo, individualismo exacerbado. As pessoas que se preocupam mais com os interesses individuais do que com o coletivo, resultando em laços sociais frágeis e descartáveis. E terceiro ponto, consumo como identidade. O consumo é central e define a identidade das pessoas, substituindo a ideia de pertencimento a grupos sociais sólidos. E quarto ponto, relativismo e ausência de referências fixas. Por exemplo, normas, padrões éticos são questionados e relativizados, né, dificultando aí a distinção clara entre certo e errado. E flexibilidade e efemeridade, né? As instituições família, né, trabalho, etc., são flexíveis e passageiras, gerando um sentimento de segurança e falta de permanência. E, em suma, a sociedade líquida é caracterizada pela fluidez de falta de fixidez, né? Fixidez em todos os aspectos da vida, tornando difícil estabelecer certezas e compromissos duradouros. Irmãos, o livro de Provérbios nos chama a viver com discernimento e prudência, avaliando cada situação à luz da verdade divina. E em Provérbios 2:6, nós lemos que o Senhor dá a sabedoria à sua boca, né? O Senhor dá a sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e o entendimento. Em um mundo onde tudo é questionável e a verdade é relativizada, essa sabedoria nos permite distinguir entre o que é passageiro e o que é eterno, entre o que é conforme a vontade de Deus e o que é enganoso. Então, o relato dos jovens amigos de Daniel, capítulo 3, versículo 17, versículo 18, que eu acredito que seja aí, que nós acabamos de falar aqui, é um exemplo de fé, de coragem, em um contexto hostil. Eles, irmãos, eles se posicionaram firmemente contra a idolatria imposta pelo rei, mesmo sabendo que poderia perder suas vidas no processo, ok? Mas não se preocuparam. Hoje em dia, se alguém souber que vai morrer e tiver um jeito de ele escapar, mentindo, se entregando, muitos hoje faz isso aí. Então, irmão, o segredo para essa confiança inabalável está na sabedoria bíblica que moldou suas convicções, certo? Assim como eles, nós também podemos enfrentar as incertezas do mundo atual, desde que nossas vidas estejam fundamentadas na revelação de Deus. E concluindo aqui, irmãos, que o tempo já passamos já
quase 50 minutos, a sabedoria bíblica vai além da leitura memorizada da Bíblia. É fundamental também aplicar suas verdades, né? No final do Sermão do Monte, Jesus afirmou que aqueles que ouvem e praticam suas palavras são como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Então, quem fundamenta a sua vida na meditação e na prática das Escrituras Sagradas encontra, né, segurança e proteção em Deus. Duas aplicações finais aqui para nós terminar. Transforme a leitura bíblica em ação. Sempre que ler um ensinamento, faça perguntas como posso viver isso hoje? Ou o que Deus está me chamando a mudar em minha atitude ou comportamento? Essa reflexão ajudará a conectar o conteúdo lido com as situações reais, fortalecendo a prática. E, segundo, construa um alicerce sólido em Deus. Assim como o homem prudente construiu sua casa sobre a rocha, busque fundamentar suas decisões e atitudes nos princípios bíblicos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então é só isso aqui que eu quero trazer para vocês e desejo desde já uma boa semana a todos vocês na presença do Senhor e medite sobre a sabedoria, sobre o discernimento, sobre o conhecimento de Deus e pratique, né? Construa sua casa na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando vier a chuva, quando vier as lutas, você está firmado, né? Que a sua raiz cresça em boa terra e dê muitos frutos para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém.